Voltamos com a notícia de frente, agora 6h29, e a gente vai voltar a falar agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer detalhes do novo decreto da Prefeitura de Cuiabá. Bruno, é com você. Exatamente, Nayara, a gente volta a falar sobre os enfrentamentos da Covid-19 aqui no município de Cuiabá, na capital do estado. E a expectativa era de que amanhã retornassem as aulas, nas unidades do município, na rede municipal de ensino. Muitas mães estão aguardando se as aulas vão retornar ou não. O novo decreto do município afirma que as aulas ainda não vão retornar nesta segunda-feira, aliás, nesta terça-feira, que é amanhã, após o feriado. Então, as aulas não vão retornar durante esse mês de outubro, as aulas continuam suspensas. Agora, uma outra informação e dúvida é sobre o toque de recolher. Como vai ficar o toque de recolher? Esse também ele foi adiado por mais alguns dias. Ele vai até o final do mês, dia 27 de outubro, só que agora entre 1 e 5 da manhã. Antes, lá no início, era de 11 da noite até as 5 da manhã. Logo depois era de meia-noite, agora 1 da manhã até as 5 da manhã. Isso reforça a fala de Emanuel Pinheiro, que não seria um libera tudo, mas que seria retornar aos poucos, já que o número de mortalidade havia se reduzido aqui na capital. Durante o final de semana, a gente tem visto muita movimentação, até shows já foram liberados, eventos acontecendo durante a noite. E agora, então, o toque de recolher entre 1 e 5 da manhã. Então, as mães que estavam na ansiedade se as aulas vão retornar amanhã, isso não deve acontecer. Nayara, Haroldo. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Olha, agora vamos falar dos tripulantes ali, daquela queda do helicóptero de quem estava fazendo o combate ao fogo no Pantanal. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, agradeceu ao governador de Mato Grosso por toda a ajuda no resgate dos combatentes da Força Nacional que foram vítimas de acidente de helicóptero na última semana. Mendonça e o governador Mauro Mendes visitaram os combatentes na tarde de ontem na UTI do Hospital Santa Rosa. O repórter José Porto traz os detalhes. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. O domingo foi bastante movimentado no Palácio Paiaguás e também na Segurança Pública mato-grossense, com a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Ele veio até esse hospital particular para visitar os 3 militares que sofreram um acidente durante a operação de combate a incêndio no Pantanal. Um dos militares já foi liberado do hospital, já recebeu alta, e 2 continuam internados na UTI após passarem por cirurgia, mas estão bem, de acordo com a equipe médica do hospital. Agora, a visita do ministro acabou movimentando o governo para algumas ações, claro, uma agenda até então estratégica para Mato Grosso, principalmente quanto à segurança pública de fronteira e a construção de mais uma ala da Penitenciária Central do Estado. O governador pediu mais apoio para o Ministério e, é lógico, existe toda uma estratégia e também uma expectativa de que haja mais aporte de recursos para 400 novas celas que estão em construção na PCE, Penitenciária Central do Estado, o Presídio Pascoal Ramos, como a construção de mais uma ala com celas individuais. Quanto à ação de fronteira, o ministro também recebeu do governo cobranças para melhorar esse monitoramento. É claro que a visita do ministro aos militares acabou se tornando uma agenda de trabalho do governo Mauro Mendes com André Mendonça. Alegria de ter tido esses brasileiros que vieram para cá para ajudar o estado de Mato Grosso, ajudar nosso Pantanal no momento de dificuldade. Muitos brasileiros vieram aqui, muitos mato-grossenses se uniram ali para combater aquela grande catástrofe causada por diversos motivos. Já falamos sobre isso muitas vezes com os senhores e com a própria sociedade. E hoje, mais uma vez, agradecemos ao nosso ministro, como temos agradecido sempre ao governo federal. O ministro prometeu alavancar o apoio a Mato Grosso e também do projeto de segurança de fronteira. Muito questionado porque o governo federal sempre coloca essas estratégias. Existiria já um projeto, uma espécie de um projeto sentinela, desde a época do ex-ministro Sérgio Moro.
e que os estados aguardam essa alavancagem para justamente garantir uma efetividade no combate ao tráfico de armas e de drogas na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. O problema das fronteiras brasileiras é histórico. Nós temos uma fronteira terrestre, continental, com quase uma dezena de países. E o compromisso do governo federal hoje é dar uma atenção diferenciada à proteção e à prevenção da criminalidade na região de fronteira. Exemplos concretos. O programa Vigia, nós temos hoje cerca de 800 policiais atuando em cooperação, tanto os policiais federais como os dos estados, mantidos pelo governo federal para a proteção das nossas fronteiras. Mas o assunto principal e que incomoda André Mendonça durante o fim de semana foi logo após as falas do presidente Jair Bolsonaro de que a Operação Lava Jato acabou, não teria mais sentido porque não há mais corrupção no governo federal. André Mendonça rechaça de que a operação não acabou, que ela continua, mas com uma nova visão e estratégias do próprio Ministério da Justiça e do governo federal. A Lava Jato não acabou, ela está em andamento. Certamente a Polícia Federal está investigando os procedimentos correlacionados à Lava Jato, mas mais do que isso, o próprio Ministério Público Federal tem independência e autonomia suficientes para seguir com o curso dos crimes praticados na Lava Jato. A grande questão é que a Lava Jato representou uma corrupção sistêmica e o compromisso do governo federal, e há uma série de projetos em andamento para médio prazo e curto prazo, de fortalecimento do combate à corrupção, do combate à lavagem do dinheiro e do combate ao tráfico de drogas. Então, nós precisamos entender que é um processo histórico e que o compromisso nosso é de avançar no processo histórico de combate ao crime em qualquer esfera. A fala do presidente foi no sentido de que de fato não há um caso de corrupção sistêmica no governo federal. Por parte deste governo, do procedimento deste governo, não há motivo para haver mais Lava Jato no Brasil. Com as imagens do Edilson Paulo, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Antes da gente falar da Lava Jato, que eu sei que você quer destacar, só por ali, né, falar que cada vez mais Mauro Mendes está colado, né, no governo Jair Bolsonaro. Você tem percebido? Sim. Ele está tendo uma entrada boa. Eu acho que sendo um dos governadores também bem quistos ali dentro do governo federal, porque eles têm ali os governadores preferidos, a gente sabe disso. A relação ficou um pouco estremecida, por exemplo, com Ronaldo Caiado. Eu acho que esse favoritismo acabou indo para Mauro Mendes, né, ali no governo Jair Bolsonaro. Todos eles perceberam, quase pós-pandemia, né, porque nós estamos vivendo uma situação diferenciada agora com relação à Covid-19, tanto o governador de Goiás, né, Ronaldo Caiado, o Dória em São Paulo, todos eles que à época fizeram um enfrentamento muito ácido com relação ao governo federal, críticas ácidas com relação ao governo Jair Bolsonaro, recuaram e teceram elogios e não foram poucos, não foram vários, justamente porque entenderam que, por mais que você pense de forma contrária, a governabilidade ela precisa ser mantida. É preciso que você tenha, sobretudo, uma opinião contrária, mas que você tenha proximidade do governo federal, para que você possa ter recursos federais, porque o objetivo, o objeto, o telos, né, desse processo político é, sobretudo, uma boa relação política com o governo federal e fazer com que a sociedade receba, sobretudo, os benefícios provindos do governo federal. Enfim, o governador Mauro Mendes age de forma correta, se aproximando cada vez mais do governo federal, pode não concordar com alguns pontos, mas está trazendo recursos, está, de certa forma, tentando fazer com que o Estado tenha uma projeção nacional e internacional por conta desse apoio do governo federal. Ele está aproveitando, né? Está aproveitando que é agora o governador querido de Jair Bolsonaro, um dos, né? Mas ele está tendo aí uma boa abertura, isso daí é um fato. E sempre foi assim, né? Quem está mais próximo do rei acaba tendo mais benefícios do rei, né? E sempre foi dessa forma, nunca mudou, né? Nunca mudou, né? E aí destacar a última fala, né, do ministro
o André Mendonça falando que no governo não tem corrupção, por isso não há necessidade da Lava Jato. O que você acha disso, Haroldo? Ele foi na esteira do presidente Jair Bolsonaro, né? Corrupção no país sempre nós tivemos, desde o Brasil colônia, isso é fato, sempre existiu. Na classificação de corrupção, são 3, a sistêmica, a endêmica e a sindrômica, o Brasil é capaz de ter as 3 ao mesmo tempo. Países desenvolvidos tem 1, tem 2 no máximo. O Brasil tem 3. Sistêmica, endêmica e sindrômica, né? Você pode não ter e não está tendo, de certa forma, corrupção no sistema, né? No sistema. Mas ainda existem, sim, traços de corrupção em todos os sentidos no nosso país. E todas as ferramentas, e a Lava Jato não é diferente, ou não foi diferente, porque o presidente da República enterrou a Lava Jato, ele disse isso, né? Tá? Em todos os sistemas, todas as ferramentas de combate à corrupção são bem-vindas, seja ela qual for, todas elas são bem-vindas justamente para poder minimizar a questão da desigualdade, da injustiça e por aí vai. E a Lava Jato teve um papel fundamental nesse processo todo, colocando na cadeia o maior ladrão do Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Google, uma plataforma de busca, que é a maior plataforma de busca do mundo. Se você digitar lá quem é o maior ladrão do mundo, vai aparecer a foto do Lula, infelizmente ou felizmente, né? Eu acho infelizmente porque eu não gostaria de ter tido um presidente da República com uma imagem tão negativa como essa em todo o país que seja. As pessoas falam assim, mas ele trouxe mais igualdade social, diminuiu a injustiça social. Pois é, mas quebrou o país. De que adianta? Né? A hora que era para fazer poupança pública, não fez, né? Plantou o milagre, né, da prosperidade nas camadas mais pobres. Isso não pode ser assim, não deve ser dessa forma, né? Enfim, você está vendo o que deu, né? O país realmente ficou numa situação econômica dificílima pós-governos do PT, infelizmente. Vamos aos dados da Covid aqui, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem aí na sua tela os dados da Covid em Mato Grosso. 1.032 casos confirmados, 132 casos confirmados da Covid, 112 casos recuperados. A gente tem aí o número de mortes, né, que chega a 3.622, é isso mesmo? Não estou enxergando muito bem, mas eu acho que não é, Haroldo? E a taxa de ocupação de leitos de UTIs, agora está na outra tela, que ficou mais fácil para mim. 3.622 mortes. E a taxa de ocupação que chega à metade, Haroldo. Com 215 leitos disponíveis de UTIs, né? Lembrando que a gente chegou a 98% desses leitos. O que chamou atenção no final de semana, Nayara, foi essa carta aberta de cientistas. Mais de 6.000 cientistas, 6.400 e poucos cientistas no mundo todo assinando uma carta aberta e pedindo para que os jovens vão à rua, né? Para que acelerem o processo de imunidade por rebanho. É algo novo, né? Isso nos Estados Unidos, no Reino Unido, sim. Mas eu ia destacar então que estão fazendo isso, porque olha só, o nosso telespectador mandou aqui, que eu achei claro um absurdo, que as pessoas não estão se cuidando. Ele mandou ontem a inauguração de uma loja da Havan em Belém. Olha aqui o vídeo. Olha isso aqui, o que aconteceu ali na inauguração. Acabou resultando aí nessa aglomeração de pessoas. A loja foi multada, né? E olha só as pessoas. Isso foi ontem, Haroldo. Meu Deus, hein? Isso foi ontem. Então, esses cientistas acabaram assinando essa carta aberta à comunidade internacional, pedindo justamente para que os jovens vão à rua, né? Para que acelerem o processo de imunidade por rebanho. E o mais importante é destacar o seguinte, não foram simples cientistas, não, foram cientistas de universidades importantes como Stanford, né, como a Universidade de Yale, por exemplo, a Universidade de MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard. Enfim, são cientistas renomados, conhecidos pela comunidade científica, com papers, de certa forma, divulgados no mundo todo, com publicações em revistas internacionais como a Nature, enfim, e realmente dá uma reviravolta nessa história da Covid-19. Pois é, porque a Covid está aí e prova disso é que teve mais político que acabou testando positivo. O vereador Renivaldo Nascimento testa positivo para a Covid-19. A matéria está no GD, no portal Gazeta Digital.
O vereador testou positivo para o novo coronavírus. Apesar de apresentar sintomas leves, o parlamentar realizou 3 testes em casa. Ele segue em isolamento domiciliar. De acordo com informações da Câmara Municipal de Cuiabá, os 2 primeiros exames realizados em Renivaldo testaram negativo. Na terceira tentativa, ele realizou um PCR que deu positivo para contaminação do vírus. Após o exame positivo, o parlamentar também passou por uma tomografia que apontou aí um comprometimento de 5% nos pulmões. E um outro político, que é o senador Wellington Fagundes, testou positivo para a Covid-19, também segue isolado em Brasília. O senador Wellington Fagundes testou positivo para a Covid e informou a assessoria de imprensa dele na manhã de ontem, no domingo. Ele segue em quarentena em sua residência em Brasília. Conforme as informações, o diagnóstico aconteceu após o senador passar por exames regulares. O resultado já foi comunicado à mesa do Senado. Então, aí, 2 políticos com o coronavírus. Que já estão medicados, isso é o mais importante, já estão medicados, né, Nayara? Mas o vírus está aí, né? Tá o vírus está aí, está dilacerando família, gente. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai dar seguimento à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje a gente recebe o candidato do Avante, Euclides Ribeiro. A gente já volta.